Agora, já houve tempo no Brasil, na época do desenvolvimentismo, da construção de Brasília, um período até mesmo aqui em São Paulo, em que havia significativas obras feitas por arquitetos, tanto de residências quanto de construções do Estado, em que se discutia mais esse assunto e a população, pelo menos a população letrada, entendia melhor a arquitetura. A impressão que dá hoje é que ela passa diante de exemplos significativos do trabalho dos arquitetos e não identifica isso. Como é que é possível reverter isso? É interessante essa questão, porque a gente poderia abordar de diferentes formas. Uma pergunta que a gente sempre faz, como arquitetos e arquitetos que também têm uma atuação no mundo acadêmico, como professores, é onde está a arquitetura no mundo contemporâneo. Quando você, por exemplo, pega um carro, sai de uma cidade como São Paulo, vai até Campinas, por exemplo, e passa pela periferia da cidade, a pergunta é, aonde estão todos os alunos de arquitetura, todas as escolas de arquitetura, toda a história da arquitetura, nesse cenário urbano, nessa apropriação do território de uma forma absolutamente desprovida de qualquer intenção. Porque essa era uma definição interessante que o Lúcio Costa colocava. A arquitetura é a construção com intenção, ou seja, e talvez o Artigas, quando falava de desígnio ou desejo, arquitetura que tem um projeto que vai além pura e simplesmente do projeto da construção, de uma ideia. Maneira de construir. Tem uma ideia por trás. Sim. Então, me parece que uma abordagem que seria interessante dessa questão é a pergunta: a arquitetura não seria, nesse momento da nossa sociedade, da nossa história, ela não seria um produto desnecessário, então, ou fútil? E me parece, por exemplo, que seria interessantíssimo e belíssimo imaginar que na escola o urbanismo deveria ser uma disciplina. Porque se a gente remonta a expressão urbanidade, é muito comum, essa expressão é utilizada inclusive para ditar um comportamento. Se você age com urbanidade, isso quer dizer que você age com civilidade, você age de maneira cordata, cordial. E me parece que, quando a gente, no mundo contemporâneo, sobretudo em nossas cidades, é incrível a forma pela qual as pessoas relacionam com o espaço urbano, que é um espaço de todos, ou espaços públicos, de forma nem um pouco cordata, pouco urbana. Era arquitetura de alguns lugares. Um pouco da escola paulista, um pouco da escola carioca, uma mixariazinha da escola pernambucana, um pouquinho aqui da escola baiana, alguma coisa daqui, se é que teve. Então isso não representa o Brasil de forma nenhuma. Isso representa uma arquitetura que era feita na época. Como Bossa Nova não representa o Brasil, representa uma música feita no Rio e em alguns outros lugares. Né? Isso responde exatamente, se você levar para essas analogias, como você fez com Bossa Nova, quando aparece Mangue Seca, aparece não sei o que, Mangue Beach, todas essas coisas, Milton Nascimento aqui, na mesma época de Bossa Nova, quer dizer, o Clube de Esquina e tantas outras manifestações por esse Brasil afora, a arquitetura também se manifestou dessa forma. Então, para falar em música brasileira hoje, para falar em arquitetura brasileira, é outra história. Tanto que eu falo que eu não faço arquitetura mineira, eu faço arquitetura em Minas, porque se eu fosse fazer em outro lugar, eu faria arquitetura na Bahia, arquitetura na Amazônia. Foi o que o Severiano fez. Então, essa história de arquitetura brasileira ser muito bonita na década de 50, tudo bem, fizeram grandes coisas, era uma arquitetura dogmática, literalmente dogmática. Se você tivesse feito no Brasil ou tivesse feito na França, era a mesma coisa, né? Tanto que logo depois, a decadência desse dogmatismo se chamou International Style. Hoje existe uma espécie de tentativa de resgate desses que eu chamo de neo-neomoderno, que é uma sequência de planos sucessivos com alguma figuração semelhante ao modernismo, mas foi uma arquitetura que foi, no meu ponto de vista, imposta em algumas situações ainda em áreas abertas. Uma arquitetura que não serviria dentro dos seus conceitos dogmáticos para enfrentar essas questões desses grandes centros, desses grandes complexos urbanos. A primeira coisa e fundamental é nós recuperarmos o conceito de qualidade.
Qualidade é um negócio muito sério. Uma dona de casa que vai comprar couve no mercado, ela primeiro vê se a couve é de boa qualidade, depois ela vai discutir o preço. O governo brasileiro, que dá o exemplo à sociedade de uma maneira geral, quando ele vai comprar um projeto de arquitetura, ele primeiro quer saber se o projeto é baratinho, para depois, então, comprá-lo ou não. Ele simplesmente ignora o aspecto qualidade, o aspecto qualitativo. E isto, numa sociedade democrática, se reflete na sociedade como um todo. Então, o nosso governo, num país democrático, a influência do governo é relativa. É verdade. Mas, por outro lado, a influência cultural do governo é permanente, qualquer que seja o sistema político existente. Olha, eu acho que não foi só a arquitetura que perdeu essa relevância. Tenho a impressão que várias áreas perderam um pouco esse destaque, mas, de certa forma, também a arquitetura era elitizada. A gente tinha uma elite muito educada e que promovia a arquitetura, e isso, de certa forma, a arquitetura foi se expandindo. Assim, hoje nós temos um número muito maior de escolas, temos muito mais arquitetos, então eu acho que tem, em quantidade, uma atuação, a arquitetura tem uma atuação maior, né? Então, acho que tem esse lado a se ponderar. Tem alguma coisa boa também aconteceu, a arquitetura está sendo mais aplicada. Agora, de fato, há uma desvalorização, né, da arquitetura e do arquiteto, como eu acho que há também uma desvalorização do professor e do ensino, uma outra área que eu também conheço um pouco. Deve acontecer isso talvez com o cinema, talvez com a música, talvez, né? Então, acho que há essa desvalorização da arquitetura. Como reverter isso é tentar novamente, além de atacar o problema das quantidades, que é um problema moderno, vamos dizer assim, isso é para o ensino, é para tudo, né? Também recuperar o valor do trabalho do arquiteto, desde o projeto, da remuneração do projeto, até o reconhecimento da cidade e do edifício. Vamos dizer, uma simbiose junto com as outras áreas da cultura, da expressão da cultura do cidadão, que foi o cinema, que foi a música, etc., etc., né? Todo foi levado a um momento histórico muito importante. Mas eu não quero dizer que a arquitetura daquela época permeava todos os ambientes de uma sociedade. Ela não permeava, não. Nós nunca tivemos no nosso país, infelizmente, a possibilidade do cidadão, nas suas várias escalas, entenderem o que é o processo da execução ou do desenho da arquitetura. Agora, o que eu tenho que levantar e dizer com toda certeza é que naqueles momentos, dos anos 50 até a época do concurso de Brasília, a execução de Brasília, algum tempo posterior à execução dessa cidade, nós tivemos grandes profissionais que talvez tivessem, sabe, você tem uma ideologia, você sabe que aquilo é importante para a sociedade. Então, em obras públicas, principalmente, nós temos grandes referências na arquitetura, não brasileira, mas digo referências mundiais. Então, o Brasil, nesse determinado momento, desde a época, quando foi projetada a Pampulha pelo Oscar Niemeyer, ela foi levada ao mundo. E o engraçado é que ela foi levada ao mundo não pelos brasileiros, pelas pessoas de fora que chegaram no Brasil e viram a qualidade daquele trabalho. Eu acho que naquele período havia uma necessidade de se construir uma nova imagem do Brasil. Eu acho que o Brasil, eu não sei se a gente até pode associar o início da arquitetura moderna do Brasil, foi o período do Estado Novo, quer dizer, nós tínhamos pessoas tentando construir uma cara nova para o país. E essa atitude é uma atitude explicitada. Temos que construir o modernismo no país. Isso foi um grande esforço nacional, eu acho que uma atitude nacional na direção de produzir uma arquitetura que fosse além das fronteiras brasileiras, que tocasse o coração da intelectualidade no mundo inteiro. E ela cumpriu esse objetivo. Posteriormente, como o país não tem nós temos um país de memória curta, essa questão foi deixada em segundo plano. E, naturalmente, a arquitetura produzida no Brasil é uma arquitetura muito mais imobiliária, muito mais de VGV, de objetivos imediatistas, do que uma arquitetura que constrói o espírito de uma nação.
Eu acho o seguinte, eu acho que é um erro, de certo modo, da sociedade pensar assim, né? Porque o que tornou a arquitetura brasileira, principalmente essa expressão mais forte dela, que é a arquitetura moderna, que tem origem na arquitetura de Oscar Niemeyer, né? É uma arquitetura que assombrou o mundo. Ela teve assim ela conseguiu obter uma síntese de tal nível de qualidade que desequilibrou até a percepção dos próprios europeus, o primeiro mundo, que no caso fazia essa primeira avaliação. Eu acho que a crítica que se faz, e consequentemente o desprestígio do arquiteto no Brasil, talvez venha por uma crítica ideológica de que esse arquiteto, no caso eu estou me referindo ao modelo Niemeyer, era talvez assim, muito preocupado com a forma e não com as questões práticas da arquitetura, o que não é bem verdade, mas talvez a comunicação foi feita, valorizou isso, né? Que a arquitetura era muito bonita, extasiante, mas não correspondia à função. Eu mesmo já vi várias pessoas, assim, cliente potencial de arquiteto dizerem isso. E também pelo fato, eu acho que esse mais marcante, ideológico, o fato das nossas elites terem um certo preconceito quanto à figura de Niemeyer, porque ele se dizia um comunista, um preocupado com as questões sociais. E isso eu acho que é mero preconceito e não procede, porque é um arquiteto que tem uma preocupação humanística muito grande, de fato, mas deixou para a gente, né, os brasileiros e toda a cultura humana, uma obra fantástica, uma obra de ponta, uma obra referencial.